Minha irmã exige que eu trabalhe na cozinha do casamento dela e pague pelo meu próprio jantar, mas eu disse onde ela pode enfiar o casamento dela. Minha irmã Inver de 28 anos, e eu crescemos numa cidadezinha onde todos se conheciam. Nossa família tem raízes profundas que remontam a 3 gerações. Inver e eu temos apenas 2 anos de diferença. Eu sou a mais velha e trabalho meio período enquanto lido com uma condição autoimune crônica que afeta minhas articulações e meus níveis de energia. Nossa relação teve altos e baixos ao longo dos anos. Quando éramos adolescentes, Inver era popular que jogava vôlei e saía com o quarterback. Eu passava a maior parte do meu tempo lendo ou ajudando nossa avó em seu jardim. Inver foi para a faculdade com uma bolsa esportiva parcial, enquanto eu fiquei em casa e fiz aulas na faculdade comunitária. Ela se mudou para a cidade depois de se formar e conseguiu um emprego. Eu me casei com meu namorado do ensino médio fim e ficamos na nossa cidade. Apesar de vivermos em lugares diferentes, conversávamos regularmente. Inver visitava nos feriados e reuniões familiares. Ela conheceu seu noivo Ronald em uma conferência de trabalho há 2 anos. Ele trabalha em finanças e não tenho nada a dizer sobre ele, pelo menos nada de bom, embora só o tenhamos visto 3 vezes. A primeira vez foi no jantar de Natal do ano passado, onde ele passou a maior parte da noite olhando para o celular. A segunda vez foi na festa de formatura do nosso primo, onde ele reclamou que a comida estava muito apimentada. A terceira vez foi no funeral da nossa avó, há 6 meses, onde ele não parava de olhar o relógio durante a cerimônia. Inver me ligou depois que Ronald a pediu em casamento. Estava animada para planejar um casamento em um resort a 3 horas da nossa cidade. Os custos do local eram elevados, o que significava que teriam que ser seletivos com certos aspectos do dia. Ofereci minha ajuda com a decoração ou o que ela precisasse. Ela me agradeceu, mas disse que já tinha tudo sob controle. 2 semanas antes de receber o convite, Inver mencionou durante uma ligação que esperavam cerca de 180 convidados. Disse que o local tinha requisitos e limitações específicas com os quais tinham que trabalhar. Supus que isso significava a logística típica de casamentos, como os arranjos de assentos e o planejamento das refeições. Quando abri o convite propriamente dito, tudo parecia padrão, uma bela fonte anunciando a cerimônia às 14 horas, seguida de jantar e baile. Abaixo do convite principal havia um cartão menor com informações adicionais. À primeira vista parecia ser o habitual sobre o código de vestimenta e as direções. Então, li com mais atenção. O cartão dizia que enquanto Finn estava convidado para assistir à cerimônia e à recepção como um convidado regular, a mim era designado trabalhar na cozinha ajudando o pessoal do buffet durante todo o evento. Especificava que eu teria que chegar 2 horas antes para ajudar na preparação da comida e na organização. Durante a cerimônia seria responsável por manter os aperitivos quentes e prontos para a hora do coquetel. Durante o jantar ajudaria a servir os pratos e a encher os copos de água. E depois do jantar ajudaria na limpeza enquanto os outros convidados aproveitavam o baile. O cartão mencionava que outras 4 parentes femininas tinham tarefas semelhantes. Dizia que ainda deveríamos nos vestir apropriadamente para um casamento, já que poderíamos aparecer em algumas fotos enquanto servíamos. O cartão também incluía um link para pagar por nossas refeições, que custavam $150 cada, já que comeríamos a mesma comida que os outros convidados, só que na área da cozinha durante nossos intervalos. Na parte inferior havia um link para a lista de presentes, com uma nota sugerindo que presentes na faixa de $75 a $150 seriam os mais apreciados. Li o cartão 3 vezes antes de mostrá-lo a Finn. Ele pegou, franziu a testa enquanto lia e depois o largou. Meu primeiro pensamento foi que eu não iria querer casamento. Não havia nenhum incentivo para ir trabalhar o dia inteiro em um casamento onde me atribuíram trabalho como se me enviassem para uma mina de carvão. Os cartões não foram misturados e eu não recebi por acidente a designação de outra pessoa. Meu nome estava claramente impresso na parte superior do cartão, junto com minhas tarefas específicas. E mesmo que tivesse sido um erro, quem trata seus convidados dessa forma? Além disso, como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, minha condição autoimune causa surtos imprevisíveis que afetam minha energia e minha mobilidade articular. Alguns dias me sinto bem e posso fazer atividades normais, outros dias minhas mãos estão muito rígidas para segurar objetos corretamente e meus joelhos doem com apenas uma pequena caminhada. Tomo medicação que ajuda, mas não elimina todos os sintomas. Trabalhar em uma cozinha por 8 horas seria fisicamente desafiador em um dia bom, em um dia ruim está completamente fora de questão. Não podia prever como me sentiria no dia do casamento, que ainda estava a 3 semanas de distância. É por isso que só trabalho meio período e por isso tento me cuidar. Mas não acho que isso seja importante nem uma desculpa, apenas uma parte que adiciona mais ao problema com minha irmã. Supus que ela me valorizava como sua irmã e queria que eu estivesse presente em seu casamento como parte da família, não como mão de obra escrava. Porque ela nem sequer vai me pagar, eu tenho que pagar pela comida e ainda comprar um presente para ela. E não é pouco dinheiro, pelo menos para mim. Suponho que para ela $200 ou $500 não sejam nada, mas para nós é uma boa quantia, é o orçamento de comida do mês inteiro. Pagar $150 para trabalhar no casamento de alguém me parecia absurdo, e dar um presente também. Se Inver precisava de ajuda com os custos do buffet, poderia ter reduzido os convites ou qualquer outra coisa, não colocar a família para trabalhar. Em vez disso, criou este sistema em que certas pessoas devem se escravizar para ela. Liguei para nossa mãe para perguntar se ela havia recebido um cartão similar. Ela me disse que seu convite era normal e que a haviam colocado em uma mesa perto da frente com outros familiares próximos. Quando descrevi meu cartão, ela não disse muito até que eu a pressionei para me dizer algo. Então ela me disse que Inver havia mencionado que precisava de ajuda com o buffet, mas pensou que Inver se referia a contratar pessoal adicional.
local. Perguntei se ela sabia quem eram as outras 4 mulheres que haviam recebido designações de cozinha. Ela me disse que achava que poderiam ser nossas primas Lisa e Maria, além da ex-colega de quarto de Inver na faculdade e uma das irmãs de Ronald. Todas elas eram familiares próximos ou amigas de longa data, não parentes distantes nem conhecidas. Nossa mãe sugeriu que eu ligasse diretamente para Inver para discutir a situação, se ofereceu para falar com Inver primeiro, mas decidi lidar com isso sozinha. Isso era entre mim e ela, e envolver nossa mãe poderia complicar as coisas. Inver atendeu, mas parecia ocupada. Podia ouvir o trânsito ao fundo, o que significava que provavelmente estava andando pela cidade. Disse a ela que havia recebido o convite e queria saber que porcaria era aquela. Ela explicou que o local havia solicitado que fornecessem ajuda adicional para o pessoal do buffet devido ao grande número de convidados porque eles não têm pessoal suficiente para um casamento tão grande. Eu disse que estava quase tendo um treco há dias só de pensar que eu ficaria 8 horas em pé trabalhando no casamento dela, especialmente com a minha condição. Ela disse que entendia, mas ressaltou que eu poderia fazer pausas quando precisasse e que as outras mulheres designadas para a cozinha ajudariam a me cobrir se eu precisasse descansar. Então mencionei a taxa de $150 pela comida. O tom de Inver ficou mais ríspido. Disse que o local cobrava a mesma quantia por pessoa, independentemente de alguém ser convidado ou trabalhador, e que ela não podia arcar com as refeições para as pessoas que não pagassem. Acrescentou que todas as outras pessoas designadas para a cozinha já haviam concordado em pagar sem reclamar. Eu disse a Inver que tivesse um bom casamento, mas que eu não iria. Ela respondeu que eu não podia desistir porque mesmo que eu não quisesse ir ao casamento, ela ainda precisava de uma mão extra. Eu disse que se ela precisava de uma mão extra, que as tirasse do próprio traseiro, assim como a cabeça dela, porque eu não ia ser sua criada no casamento. E depois desliguei. Poucos dias depois ela me escreveu para perguntar se eu havia mudado de ideia e se agora ia ser uma boa irmã. Não respondi. Então, cerca de um dia depois ela me escreveu novamente para me dizer para deixar de ser orgulhosa e que seria apenas um dia. Respondi que poderia ser um dia, mas que era um dia com o qual eu não poderia me importar menos. Este não era o meu casamento e eu não ia me escravizar por isso porque minha irmã tem uma bala alojada no cérebro e seus poucos neurônios saudáveis estão fazendo um piquenique. Inver respondeu 2 dias depois perguntando se eu estava recusando completamente a ir ao casamento ou simplesmente me negando a ajudar com as tarefas da cozinha. Esclareci que se ela pensasse em me convidar como uma convidada normal eu iria, mas que não iria trabalhar naquele dia. Ela respondeu com uma mensagem dizendo que estava decepcionada com minha recusa e que esperava um pouco mais de mim, mas que deveria saber. Na manhã do casamento nossa prima Lisa me ligou. Para ela também haviam designado tarefas na cozinha e queria saber se eu pensava em ir. Quando lhe disse que havia recusado o convite ela ficou muito falante, me contou que havia falado com Maria, a ex-colega de quarto de Inver, e a irmã de Ronald sobre suas designações. Lisa mencionou que havia ligado diretamente para o local do casamento para perguntar sobre suas políticas de buffet. A pessoa com quem ela falou pareceu confusa quando ela perguntou sobre os convidados que deveriam ajudar o pessoal da cozinha. Disseram para ela que essa não era uma prática padrão e que o pessoal profissional do buffet normalmente cuidava do serviço de comida de forma independente. Essa informação me incomodou, porque sugeria que Inver havia criado as designações para a cozinha por razões diferentes dos requisitos do local. Decidi não investigar mais já que já havia recusado a ir. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que apesar de nossas diferenças de irmãs, ela me manteria informada sobre o casamento. Por volta das 14 horas ela me mandou uma mensagem dizendo que a cerimônia foi linda e que Inver parecia muito feliz. Às 16 ela me mandou uma mensagem dizendo que a hora do coquetel estava indo bem e que o lugar era impressionante. Às 18 recebi uma ligação de Lisa. Ela estava chorando e falando rapidamente. Disse que precisava me contar o que havia acontecido na recepção. Lisa disse que quando ela e as outras mulheres designadas foram de qualquer maneira, porque pensaram que minha irmã não poderia estar falando sério. Quando estavam lá, pouco antes do casamento conversando sobre o assunto, ninguém, nem Inver, lhes pediu para fazer nada, então pensaram que toda essa história era uma piada da minha irmã ou simplesmente ninguém precisava de ajuda. Mas as coisas para ela pioraram drasticamente durante a tarde. Primeiro, os assentos da cerimônia estavam organizados por nome, e todas elas foram colocadas nos últimos lugares. Depois Lisa disse que elas tiveram que comer de um buffet separado que consistia em sanduíches e saladas, enquanto os convidados regulares recebiam um prato com jantar com opções de frango, salmão ou vegetarianos. Elas também tiveram que se sentar em uma mesa pequena, e não apenas de diâmetro, mas de altura, como se as tivessem sentado em uma mesa para crianças. Nesse momento na ligação de Lisa pude ouvir Maria falando ao fundo. Lisa colocou a ligação no viva voz para que Maria pudesse falar diretamente comigo. Maria disse que se sentiu humilhada por toda a situação, havia dirigido 4 horas para ir ao casamento, comprou um vestido novo e pagou por um quarto de hotel, e em vez de ser tratada como um membro da família, passou a noite se sentindo horrível. Lisa pegou o telefone de novo e disse que a irmã de Ronald havia saído cedo da recepção porque estava muito desconfortável. A ex-colega de quarto de Inver ficou até o final, mas estava muito irritada. Lisa e Maria foram embora juntas por volta das 21, embora a recepção devesse continuar até a meia-noite. Na manhã seguinte ao casamento recebi uma mensagem de Inver agradecendo a todos que compareceram ao casamento e dizendo que havia sido o dia perfeito que ela sempre sonhou. A mensagem foi enviada para um grupo que me incluía, embora eu não tivesse comparecido. Estava incluída para ver. Parece bastante normal ter tratado amigos e familiares assim. Mas pelo que sei de todas as mulheres com quem ela fez o mesmo, elas não estão muito felizes com Inver. Não sei o que vai acontecer, mas estou feliz por ter perdido o casamento. Embora eu geralmente goste deles, mesmo que não tivesse que trabalhar, passar um mau bocado não estava nos meus planos.
Atualização. Nossa mãe me ligou na semana passada perguntando se eu tinha falado com Enver recentemente. Eu disse que não nos falávamos desde antes do casamento, e que se dependesse de mim não falaria com ela nunca mais. Ela comentou que Enver vinha se queixando com membros da família de que algumas pessoas estavam espalhando boatos sobre seu casamento e fazendo ela parecer mal. Perguntei a que tipo de boatos Enver se referia. Nossa mãe disse que Enver tinha dito que certos membros da família estavam exagerando o que aconteceu na recepção e fazendo parecer pior do que realmente foi. Aparentemente Enver disse às pessoas que havia oferecido a todos a mesma comida e o mesmo tratamento, mas que alguns convidados decidiram ir embora cedo por motivos pessoais. Essa versão dos fatos contradizia o que Lisa e Maria me contaram, então liguei para Lisa para obter mais detalhes. Lisa me disse que vinha recebendo ligações de vários membros da família perguntando sobre o casamento. Ela tinha sido honesta sobre sua experiência, que incluiu comer sanduíches enquanto outros convidados tinham jantares completos e o fato de terem pedido que ficassem no fundo, sentando-se em uma mesa de criança. Lisa mencionou que nossa tia havia ligado diretamente para Enver para perguntar sobre o tratamento diferenciado aos convidados. Enver ficou na defensiva e disse que Lisa estava se lembrando mal do que aconteceu porque estava estressada por outros problemas pessoais. Enver afirmou que todos os convidados receberam as mesmas opções de comida e que houve apenas um pequeno incidente com uma mesa, pelo qual tiveram que usar uma diferente. Nossa mãe me perguntou se eu pensava em entrar em contato com Enver para resolver o mal-entendido. Expliquei que não havia nenhum mal-entendido do meu ponto de vista. Ela me convidou para trabalhar em sua cozinha por 8 horas, pagando $150 pelo privilégio. Quando recusei a oferta devido às minhas limitações de saúde, ela não me ofereceu uma alternativa para comparecer como convidada regular. A situação estava clara, independentemente do que tivesse acontecido com as outras mulheres na recepção. 2 dias depois de falar com nossa mãe, recebi uma mensagem de Enver no Facebook para, segundo suas palavras, esclarecer e dar sua versão de todos os fatos. Disse que certamente eu havia falado com Lisa ou Maria, mas que precisava ouvir dela o que realmente tinha acontecido, porque uma série de mal-entendidos estava ofuscando o seu dia. Enver escreveu que todos que ajudaram receberam a mesma comida que os demais convidados e foram tratados com apreço e respeito. Disse que algumas pessoas podem ter recebido a comida um pouco mais tarde ou fria, mas que era só isso. Enver se sentia magoada porque apenas por alguns contratempos que ela já discutiu com a empresa contratada, algumas pessoas se sentiram no direito de espalhar boatos como vingança. Respondi que não eram alguns contratempos, que ela procurou humilhar essas pessoas, incluindo a mim, desde o primeiro momento, então preferi acreditar nessas versões. Enver respondeu que se eu não acreditava nela não importava porque eu não tinha estado lá, mas que me limitasse a não contribuir com os boatos falsos e que eu sabia o que era melhor para mim. Não respondi nada, mas poucas horas depois recebi uma mensagem de acompanhamento dela dizendo: "Você não me respondeu." Ao que eu escrevi: "Exato, pega a indireta." Lisa me ligou ontem para dizer que ela também havia recebido mensagens de Enver pedindo que parasse de falar sobre o casamento com outros membros da família. Enver tinha dito a Lisa que as queixas contínuas sobre a recepção estavam causando problemas em seu casamento, porque a família de Ronald estava ouvindo comentários negativos sobre o casamento e eles eram os que haviam pago majoritariamente pela cerimônia. Maria me mandou uma mensagem de texto dizendo que Enver a havia bloqueado nas redes sociais depois que Maria se recusou a se retratar de seu relato sobre tudo o que aconteceu. Até aqui nenhuma das meninas havia causado drama ativamente, elas apenas estavam respondendo a perguntas e boatos. Da colega da minha irmã e da cunhada dela. Não sei nada porque não tenho uma relação próxima com elas, mas acho estranho que a família não tenha intervindo antes com relação a isso quando a cunhada recebeu seu próprio convite. Ou seja, devem ter tido o mesmo drama que eu tive quando recebi o meu. Por isso acho estranho que a família só neste momento estivesse preocupada, entre aspas, com o que estava acontecendo. Todo o assunto de Enver me parece repugnante, e embora eu não esteja tentando ativamente criar mais drama, também não me parece ruim que o drama esteja chegando até ela. É o que se ganha quando se faz esse tipo de coisa, seja qual for o motivo. Atualização 2. Aqui de volta com mais drama da minha irmã e seu casamento. A festa de aniversário da nossa avó estava programada para o fim de semana passado. Ela completava 85 anos e nossa mãe vinha planejando a celebração durante meses. A festa deveria reunir os membros da família estendida que não se viam desde o casamento de Enver. Eu não sabia o que esperar de tudo isso com todos os problemas que vinham surgindo ultimamente em torno da minha irmã, mas era minha avó e eu não ia perder seu aniversário. Quando chegamos ao centro comunitário onde a festa era celebrada, vi Enver e Ronald sentados em uma mesa perto da frente. Enver levantou a vista quando entrei, mas não me cumprimentou nem me reconheceu. Cumprimentei nossa avó e outros familiares antes de encontrar assento em uma mesa mais ao fundo. A festa transcorreu normalmente durante a primeira hora. Estava tudo organizado e era uma celebração para minha avó com anedotas, vídeos e fotos dela. Nossa avó parecia feliz por ter todos reunidos e aproveitava a atenção. Durante a parte do jantar da festa, nosso tio fez um brinde à avó, o que provavelmente deu a Enver a ideia para fazer o que fez mais tarde. Em um momento posterior ao discurso do meu tio, Enver se levantou e começou a falar diante de todos para chamar a atenção. Disse que precisava abordar algo que a vinha incomodando durante semanas. Olhou diretamente para Lisa, que era a única das envolvidas que havia comparecido, e começou a falar sobre como alguns membros da família vinham espalhando mentiras sobre seu casamento e tentando arruinar sua reputação. Enver disse que havia tentado lidar com a situação em particular por respeito a essas pessoas, mas como as pessoas continuavam fofocando e fazendo acusações falsas, precisava esclarecer as coisas publicamente, mesmo que isso afetasse essas pessoas e as fizesse parecer
ser mentirosas. Ela afirmou que todos em seu casamento haviam sido tratados igualmente e que qualquer queixa se baseava em mal-entendidos ou ciúmes. Nossa avó parecia confusa e perguntou o que estava acontecendo. Nossa mãe disse a Enver que hoje não era dia para fazer isso, que era o aniversário da avó dela e não para tratar de seus próprios problemas. Mas aqui é onde as coisas ficam ruins para mim. Apesar de eu não ter feito nada e não ter participado de nada disso, nem sequer comi um daqueles sanduíches, então ganhei tudo isso completamente de graça, porque é assim que minha irmã é. Estúpida. Enver disse que eu convencia outros membros da família a se queixarem de suas experiências. Afirmou que eu estava com ciúmes porque ela tinha tido sucesso na vida, enquanto eu tinha ficado na nossa cidade e nunca havia conquistado nada importante. Eu não precisei dizer nada porque Lisa se levantou como se tivesse uma mola nas costas e disse que Enver estava mentindo e que a única falsa ali era ela. Assim Lisa começou a descrever exatamente o que havia acontecido na recepção do casamento, incluindo o buffet separado e o fato de terem dito para elas ficarem no fundo da sala. O pior é que ela o fez com mais detalhes do que havia me contado e era ainda pior que a versão resumida. Enver a interrompia, mas minha avó disse a ela que deixasse Lisa falar. Quando finalmente terminou, a desculpa de Enver foi que nós três havíamos formado uma aliança para atacar seu casamento e sua felicidade. Nosso tio tentou acalmar Enver e sugeriu que as discussões sobre o casamento deveriam ocorrer em outro momento e lugar. Enver o ignorou e continuou lançando insultos contra nós. Finalmente Ronald se levantou e pegou Enver pelo braço sugerindo que deveriam ir embora. Enver o afastou e disse que não havia terminado de se defender contra as acusações falsas. Apontou para mim e disse que eu estava irritada e com ciúmes desde que recebi o convite. Por isso havia decidido não comparecer, e como isso não era suficiente, comecei a reunir outras pessoas para minha causa. Eu havia me mantido em silêncio durante todo o discurso de Enver, mas se a cadela queria nos levar para a lama e lutar, era isso que íamos fazer, no aniversário da avó. Eu disse que havia recusado ir porque meu convite, além de ter o requerimento de ter que trabalhar, também me exigia pagar meu jantar. Enver disse que isso era mentira, mas agradeci por ela dizer isso porque eu tinha as fotos que havia tirado do convite e entreguei meu telefone ao meu tio para que fosse passando entre as pessoas. Minha avó pediu seus óculos de leitura para ver. Enver disse que podia ser uma imagem falsa, que se eu me dei ao trabalho de mentir, também me dei ao trabalho de inventar essas fotos. Mas convidei qualquer familiar que quisesse ver o convite a visitar minha casa, que estaria esperando com um chá gelado para mostrar o original. Enver começou a gritar mais alto e minha avó lhe disse que se calasse, estava arruinando seu aniversário, e tudo para continuar sendo mesquinha depois do que havia feito. Ela também havia escutado os boatos, mas deixou passar porque não queria se meter em dramas. Mas agora sua neta havia trazido drama para sua festa de aniversário, o único dia que ela queria aproveitar com toda a família reunida. Nossa avó começou a chorar nesse momento, pediu que todos parassem de discutir e se concentrassem em celebrar seu aniversário. Vários outros membros da família se agruparam ao redor dela para lhe dar consolo e apoio. Enver e Ronald decidiram ir embora imediatamente, embora eu ache que Enver não estava totalmente convencida a fazê-lo, já que parecia querer falar com a avó para se explicar, mas Ronald lhe disse que deveriam ir. Uma vez que se foram a festa voltou à sua normalidade, ou há que se pode esperar depois de todo esse drama. Falei com minha avó para lhe pedir desculpas, mas ela disse que estava tudo bem, que eu não havia feito nada de errado. Nossa mãe me ligou na manhã seguinte para se desculpar pelo ocorrido. Disse que a avó estava feliz no final da noite com seu aniversário e que apesar de todo o assunto estava agradecida. Lisa me ligou naquela tarde para saber como eu estava. Disse que vários membros da família se aproximaram dela depois que fomos embora para perguntar sobre a situação do casamento. Ela forneceu mais detalhes e a maioria das pessoas parecia entender por que ela e Maria estavam chateadas com o tratamento recebido. Ronald me mandou uma mensagem de texto 2 dias depois pedindo desculpas pelo que havia acontecido na festa, o que eu não esperava de uma pessoa que em nossas reuniões familiares sempre estava com o telefone grudado na cara. Ele me perguntou se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar a resolver a situação. Respondi que apreciava sua preocupação, mas que os problemas entre Enver e eu não eram algo que ele precisava solucionar. Enver me bloqueou em todas as plataformas de redes sociais depois da festa de aniversário. Também disse à nossa mãe que não queria comparecer a eventos familiares se eu estivesse presente. Nossa mãe disse que não tomaria partido, mas que todos eram bem-vindos nas reuniões familiares desde que se comportassem com respeito. Não tentei entrar em contato com Enver desde a festa de aniversário. E eu continuamos comparecendo a eventos familiares, e ao que parece, Enver está cumprindo sua ameaça de não comparecer. Nossas relações com outros membros da família não foram afetadas pelo conflito com Enver. A maioria das pessoas não está irritada com Enver, mas também não está tomando partido dela. O pensamento coletivo é que Enver agiu mal e deveria tentar consertar as coisas, especialmente com a avó. Acho que Enver é orgulhosa demais para aceitar isso, então não ficarei aqui parado esperando que ela faça algo do tipo, meus pés se cansarão. Atualização 3. Acho uma loucura que eu tenha escrito 4 publicações no total sobre um casamento ao qual não compareci, mas espero que esta seja a última, se tudo se mantiver tranquilo depois dos últimos acontecimentos da minha irmã. Para começar, já descobri por que Enver fez o que fez conosco e não com outras pessoas. Conversamos com a cunhada dela que nos deu muita informação. Minha irmã fez tudo isso por pura mesquinhez. Todas nós tínhamos dito algo que a incomodou, o que a levou a nos tratar de maneira diferente. Ela queria nos fazer sofrer pensando que tínhamos que trabalhar no casamento ou comer a refeição diferenciada que nos deu. Aparentemente todas nós
nós dissemos algo tão ruim sobre Ronald que merecíamos esse tratamento. Não posso falar pelas outras porque só elas sabem o que disseram, mas a única coisa que me lembro é de ter dito algo como: Ronald parece ausente nos eventos familiares. Como se não se importasse com sua família ou algo assim. Não sei se isso é algo ruim ou bom, para mim foi só um comentário. Mas se ela tanto nos odiava por algo assim, poderia ter optado por não nos convidar em vez de tentar se vingar de nós. Não sei, me parece mais maduro do que tudo isso. Se ela é capaz de fazer o que fez por esse comentário, posso acreditar que os comentários das outras mulheres foram semelhantes. Ela também me disse que Ronald tinha sido o menino de ouro para seus pais. Por isso ele nunca mencionou nada, porque sabia muito bem que seus pais não fariam nada. O único momento em que mencionaram algo de tudo isso foi quando as pessoas começaram a falar, aí acharam horrível o que minha irmã tinha feito, mas ela acredita que ter mencionado antes só lhe teria rendido um calha a boca e vá ao casamento. Ronald é diferente, pelo menos não passa a impressão que havia gerado nas vezes em que o encontrei em algum evento. A irmã dele disse que com seu trabalho exigente e o estresse é possível que ele fique muito tempo no celular. Embora tudo isso não indicasse que ele é uma má pessoa, ou não acho que uma má pessoa teria continuado casada com alguém tão horrível como Enver, e ele não continuou. Ele pediu a anulação do casamento depois do que aconteceu na festa da nossa avó, depois de falar com a irmã dele e depois de falar comigo. Basicamente ele ligou para todas as pessoas envolvidas e perguntou a versão delas. Feito isso, tomou a decisão e deixou minha irmã. Disse que seus pais não estavam contentes por pagar por este casamento e que minha irmã estava arrasada com a notícia, mas que era a decisão correta. Se casar com uma pessoa tão mesquinha para fazer algo assim não era seu plano de vida. Acho que sinto um pouco de pena de Ronald porque se ela foi capaz de fazer algo assim com todas nós, ele ainda pode ser sua próxima vítima. Minha irmã não se desculpou apropriadamente com a avó. E para os que se perguntam o que a avó pensa de tudo isso, ela apenas acredita que Ronald terá seus motivos para terminar com Enver. Só espero que esta seja minha última atualização porque me sinto como uma espectadora desta história. Atualização 4. Será apenas uma pequena atualização, e espero que seja a última. Ronald decidiu pedir uma ordem de restrição contra minha irmã depois que ela foi à casa dos pais de Ronald, que basicamente lhe disseram para ir embora porque não queriam saber nada dela. Mas ela também o seguiu da casa de Ronald até um café, num sábado de manhã, e o abordou quando ele estava com um cliente. Minha relação com minha irmã continua nula, e com o resto das mulheres envolvidas, acredito que seja mais ou menos o mesmo. Para mim está tudo bem, sou capaz de acreditar que ela opina que tudo é minha culpa, quando na realidade, desde o convite, tentei me manter afastada de tudo isso. Só que não posso contar uma história e deixá-la sem atualização quando as coisas continuam acontecendo ao meu redor.